A gravação. Tá. Vamos lá. Bom, boa noite a geral. Vamos iniciar o nosso pequeno teóricozinho. E nesse teóricozinho eu vou mostrar alguns pontos que fazem com a total diferença quando a gente aborda o League of Legends que a gente tem na solo queue para o League of Legends que a gente tem no competitivo, né? Porque se eu falar CBLOL, eu vou estar falando muita coisa, mas com certeza é o primeiro começo. Mas com certeza, se a gente pega uma partida de uma principalmente LPL, a gente vê muito isso acontecendo, mas na LCK já não vê tanto. E eu vou explicar por quê. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é LoL. O que é LoL? LoL é um jogo competitivo onde 5 integrantes de uma equipe entram em uma arena contra 5 integrantes de outra equipe e eles têm como principal fundamento invadir e destruir toda a base inimiga com única e prioridade destruir o Nexus inimigo. E para conseguir isto, ele tem que acumular recursos que estão distribuídos no mapa que nós chamamos de Summoner's Rift e ir em direção a esse Nexus, que é a base adversária. Para isso existem 3 grandes rotas que ligam um Nexus a outro e existe uma distribuição de peças que podem variar baseado em sua composição e estrutura em Summoner's Rift. Isso é League of Legends. E agora a gente vai para pequenas nuances no jogo, que são regras que a Riot não muda tem muitos anos e que eu acho que nunca vai ser mudada, a não ser que a gente possivelmente veja um LoL 2, um LoL 3 ou coisas do tipo. Primeira regra. Sempre em todas as rotas, a gente tem um cenário de uma wave normal, 2 waves normal e a terceira ser a da catapulta. Sempre. Sempre. Isso é uma regra e isso vale para as 3 lanes. Visto isso, temos outra regra. Agora para o jungler, o selva, o cara que não está diretamente ligado às waves. Qual é? Quando nasce o primeiro buff do jogo, guys? O Blue e o Red. Ele nasce a que tempo? 28. Calma. 30 exatamente. Beleza. Então a gente 28, tem outra. A gente tem uma regra de que 1:30 nasce o primeiro gunner de campo do jogo. Que é o que? O Blue e o Red. Ok? Quando nasce o primeiro Gromp e o primeiro Lobo? 1:42. Eu vou botar 1:40, porque eu também não sei exatamente, porque mudou isso há 2 patches atrás. E eu não atualizei mentalmente como isso funciona, mas vocês vão ver que esse número ele pode variar e ele não vai fazer diferença para o ponto onde vamos chegar. Mas isto é algo que vale a pena, principalmente vocês como players e principalmente o jungler, entender o quanto isso influencia no âmbito geral. Porque é muito fácil a gente, quando chega alguma pessoa de fora e fala assim pra gente: pô mano, mas 1 segundo pra League of Legends muda tanto? E você fala: sim, muda. E o cara te perguntar por que e você não sabe responder. Meu intuito aqui é mostrar o porquê muda. Então eu vou botar 1:40. Tudo bem? Vou fazer melhor. Eu vou fazer exatamente o tempo que eu e o Kuma fizemos na época. A tabelinha que nós fizemos aqui. Vou usar esta tabelinha como parâmetro. Então, o que temos aqui? Temos 1:30 o buff. Isso aqui mudou, né? Agora ele nasce um pouquinho depois, então vamos usar o 1:40 como parâmetro. E o Aronga nasce às 3:30, né? Hoje em dia? Eu não tô maluco, né? Eu acho que o Aronga nasce às 3:30 hoje em dia. Vocês concordam que isso é uma regra? Sim. Beleza. Olha que curioso. A Riot mudou o tempo em que eles nascem, né? Mudou o tempo que eles spawnam de novo? Mudou pra quanto? Não mudou, guys.
O Blue e o Red continuam nascendo aí 5 mil depois que você faz ele. Sim, respawn. A Red não vai mudar esse número. Por que a Red não vai mudar esse número? Porque é uma regra. Pensa comigo. Se a cada 30 segundos sai uma wave normal, em 1 minuto nasce a segunda. Em 1,5 nasce a terceira. Né? Ela demora 20 segundos para chegar na lane. Isso é uma regra? É. Tem como alterar isso? Não. Você não tem como alterar o fluxo que os minions saem da sua rota. Não tem. Lobo, Gromp, Aquamina e Golem. E aqui é o Aranguejo. Vocês vão entender porque eu estou botando o tempo aqui do lado. O que isso quer dizer na prática? Reparem a primeira coincidência na regra. Se os tempos da jungle eles nascem de 5 em 5 minutos, e quando você está fazendo o seu primeiro, tipo, você está terminando a sua primeira rotação, quando a sua primeira rotação termina, se você fizer um full clear, qual é o tempo mais famoso que tem de full clear? 3:15. 3:15, 3:30, não é? Olha que curioso. Se os minions começam a sair da lane no spawn do LoL aos 1:30, e depois de 1:30 a gente tem a primeira catapulta do jogo, são quantos minutos? 3 minutos. Né? 3 minutos? Todo mundo tá pegando? Sim. Então assim, calma. A primeira catapulta do jogo tá saindo da base aos 3 minutos. Vamos para as coincidências. Quanto é o tempo do primeiro full clear dos junglers que fazem full clear? 3:15. Quando nasce o primeiro aronguejo? 3:30. O que a Riot está te dizendo aqui? Que o primeiro grande objetivo do League of Legends, que está em um território neutro, é o aronguejo. Pensem, essa coincidência ela não está aí à toa. Quando a Riot mudou o tempo da jungle, dos spawn dos bichos, e o tempo, tipo assim, e o contexto de como as waves funcionam, eles só alteraram depois da grande mudança da Armor e MR do jogo. Porque eu não sei se vocês sabem, tem Minion que tem Armor e MR negativo. Então acontecia conflitos às vezes em primeiro aronguejo onde o RNG influenciava. Por isso que eles não chamam isso de buff nem nerf, eles chamam de ajustes de sistema. Por que eles chamam de ajustes de sistema? Porque é uma regra. Lembra da fórmula que eu falei no vídeo pra vocês sobre tempo? Tempo é você não perder recurso e estar ativo no mapa, beleza? Qual é a wave mais clássica que você geralmente tem mais tempo? É por isso que ela é sincada com o tempo do aronguejo. E por que ela tem que sair antes? Porque você tem que farmar ela. E por isso que ela é tão importante. Eu estou usando isso aqui como regrinha, porque vocês vão ver que isso aqui é o jogo inteiro. Sabe por quê? 3 minutos sai a catapa, né? Quando é que vai sair a próxima? Entre os 4:35, né? Eu não tenho o tempo exato, não lembro, mas tipo assim, vocês concordam? O que que tem aos 4:30 e aos 5? O primeiro trade. Bota mais 2 waves de catapa. 6:30, 8. O que tem aos 8? O Arauto. Primeiro Arauto. O que que o League of Legends está te dizendo? O que que é o League of Legends debaixo do braço, que o Matsukaze sempre fala, que o Kalec sempre fala, que o Von sempre fala? Que é o LoL clássico da LPL. Se você ter lá o wave do bot aos 7 minutos, tá os dois AD Carries se matando na porrada pra pegar a pressão pra dar B. Mas se eles não conseguirem nessa wave, se eles verem que essa wave é difícil, porque é uma wave que geralmente os caras estão chegando perto do nível 6, eles vão querer fazer isso na wave anterior, na wave dos 6, na wave dos 5, pra dar o primeiro B. Isso é o League of Legends, criando padrões, que tem até aquela brincadeira, né? Tipo, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Não é sorte no LoL, é a regra do jogo. Às vezes parece, caralho, mano, esse jogo tudo deu certo, parece que os astros se alinharam, a gente tinha, tipo,
Sim, porque vocês entenderam um padrão inconscientemente dentro daquela partida. Alguém não tá entendendo até agora. Eu não quero que você decore esse número, eu quero que isso comece a ser sentido e tal. Mas, tipo assim, alguma informação passou aí, você não entendeu onde eu quero chegar? Você, só uma coisa. Tem algum padrão entre a wave do mid com o aranguejo? Igual, porque, por exemplo, pro top ali você falou que demora 20 segundos, de 20 a 30, né? No mid eu imagino que seja de 15 a 25, mais ou menos. É porque, tipo assim, é mais rápido. O mid chega mais rápido. É porque, tipo assim, Mas tem alguma coisa que influencia? Ou não? tem, mas é porque isso é conhecimento muito de mid lane, né? Mas, tipo, Tá. é bom agregar pra vocês. Todas as lanes, elas conseguem estacar 1, 2, até 3 waves. Dá pra fazer 4, mas sei lá, o cara caiu na partida, ele crashou errado, enfim, acontece. Não é algo padrão. O mid é uma lane muito mais curta que o top. Se a gente for usar, tipo, a matemática, o mid é como se fosse... Imagina que as lanes fossem um triângulo. O mid é o ângulo reto e essa aqui é a hipotenusa. Ela é muito maior. Então o que acontece? Por ela ser maior, dá mais tempo dos minions que têm inteligência artificial andarem mais. Aqui eles não conseguem andar tanto. Então se os dois minions estão jogando LoL, geralmente você consegue 2 waves no máximo. Mas como tem muito mago no mid, como tem muito clear wave no mid, é muito difícil acontecer o stack de wave. Então existe até um meme no competitivo que é tipo assim: mid, maguinho, é em tese a lane mais fácil de você fazer o básico, mais difícil de ser muito bom. Por quê? Porque você só mata bicho e pega press o tempo inteiro, porque você não vai conseguir stackar wave se o outro mid laner for bom. Então o que diferencia o mid laner bom de um mid laner ruim? A hora em que ele crasha a lane. Porque não adianta de nada ele jogar bem na primeira, jogar bem na segunda wave, e na terceira, que é a wave da catapa, ele já não ter mana para crashar. Posso dar um exemplo disso na prática. Existe um item no LoL que ele é usado tanto para suporte quanto para mid laners. Não existe outra rota que usa esse item. Por quê? Porque ele é um item que esquipa tempo. O que o pulverizador de tropas faz? O pulverizador de tropas é um item que ele executa um minion. Você clica e ele executa o minion. Existe uma matchup muito clássica no mid que é Syndra contra Ryze. E ela era muito ruim. Muito ruim pro Ryze. Muito ruim pro Ryze. E depois da atualização das runas, ela ficou uma skill matchup. Por que ela ficou uma skill matchup? Qual é o grande problema do Ryze? Porque o Ryze é tão forte. Porque ele tem uma parada que nenhum mid laner maguinho que escala pro late game tem no LoL. Que é o push da catapa, das 3 primeiras catapas do jogo. Eu posso te apresentar qualquer maguinho aqui, Syndra, Victor, Anivia, LeBlanc, Ahri, qualquer um. Se você perguntar para qualquer mid laner, a wave mais difícil deles puxarem early game é a da catapa. Por que isso não acontece com o Ryze? Porque o E dele espalha na catapa. Então ele consegue ficar dando EQ em todos os minions ao mesmo tempo. A Syndra, se ela faz isso, ela torra muita mana. A bola da Syndra é 40 de mana, se não me engano, e tem 2 secs de cooldown. O W é 60 e o E é 90, ou é 70. Então, tipo assim, o Q do Ryze é 20, ou é 40, e o E dele é 30. E o Ryze tem uma das maiores mana bases do jogo. E ele builda mana. Então, o que aconteceu? É muito comum quando você vê um duelo de Syndra contra Ryze, de Victor contra Ryze, eles dizem de pulverizador de tropa, para o Ryze não ter essa vantagem. Porque eu não sei se vocês já ouviram também, Ryze Lee Sin é uma das paradas mais imbecil que tem para matar mid laner. Porque ele pega a pressão da terceira wave e vai para Aronga, porque ele consegue a catapa. Como é que você entra no Rio contra um Ryze Lee Sin que pode te dar um stun point click com o Q do Lee Sin? Que é a skill tipo nível 3 que tem mais dano base na jungle, eu acho. Tipo, talvez o Q da Pop dê mais, mas... Então assim, o mid funciona diferente. Então, o mid laner é muito pra mid laner, mas se eu fosse levar para um contexto base, o mid laner sempre quer ter pressão, sem sofrer riscos, e ele quer ter a movimentação do meio do mapa. No geral é isso que o mid laner quer. Bom, voltando pro assunto em tese, foi uma boa dúvida também. Voltando pro assunto em tese,
nós temos coincidências no jogo e elas levam para os objetivos, os grandes objetivos do jogo. Entendendo, vejam só, esses tempos eu não quero que vocês decorem, mas eu quero que vocês comecem a se atentar nos votos que veremos, ok? Quem quiser decorar, eu vou fazer uma nova tabelinha e vou pôr lá pra gente poder ver e tal. Mas se eu mandar a antiga, vocês vão ver que vai funcionar, porque é só acrescentar, tá bom? O segundo tópico que quero falar baseado nisso é o que é nós estarmos na frente do time inimigo. Quais são os grandes recursos que nós temos no League of Legends? Bom, existem alguns recursos que você consegue ver. Eles são números, eles estão lá. Vocês conseguem me dizer algum deles? Gold é um. Perfeito. Outro. Perfeito. Outro. XP, porra. Eu acho que XP é level, hein? Vambora. Tem outro? O mais importante vocês não estão falando. CS? Não. Que vai entrar no Gold. Summoning Spell. E o que? CD. Esses são os 4 recursos do LoL que você consegue ver. Você tá lá. Independente. Se o time inimigo tem 10 kills e você tem 5, tá lá. Ah, Mus, mas tem o Drake. Você começa com Drake? Você começa com todos esses. Você não começa com Drake. Esses recursos valem pra você entender como funciona o jogo. Eu vou dar um exemplo da DK 2018. Do Canyon com o Showmaker e o... suporte era quem? Não lembro quem era o suporte. Enfim. O Barrel, era esse mesmo. Ele pegava Alistar e Nautilus todo jogo de pulverizador de tropas. Preste atenção no que ele fazia. O Arauto nasce aos 8. A wave que você pega 6 no bot na época era a wave dos 8h30. O que é mais importante numa bot lane de carry com suporte tanque, suporte de engage, nível 6 do AD carry ou do suporte? Fala pra mim, Léo. Numa bot lane de suporte de engage e hyper carry, é mais importante o nível 6 do suporte ou do ADC? O que o Barrel fazia? Aos 8h30 o Arauto já nasceu, não dá pra farmar. O mid ele pega nível 6 na wave do 7h30, se eu não me engano. Vai no 6h30, é por aí, 7, por aí. O que ele fazia? Na terceira wave de catapa, que saiu em 6 minutos, era na quarta, o AD Carry ficava sozinho no bot, ele dava B. E o mid já pegava nível 6 e dava B também. O mid já tava 6, ele dava B. Ele crashava as wave mid e bot. O jungle ia, ajudava, fazia o que fosse e puxava as duas lanes. Os dois têm tempo na frente, né? O AD Carry ficava suave na lane, porque ele acabou de pegar pressão. O suporte dava B, o mid dava B. O que eles faziam? Falta 1 minuto para o Arauto, falta 1 minuto e meio para o Arauto. O suporte é reto mid com pulverizador de tropas e o mid é reto top. O suporte pegava XP solo dessa wave. O que acontecia? Ele tinha um top nível 6, um mid nível 6, um jungle nível 6 e um suporte nível 6. Os caras tinham o quê? 3 nível 6. Eles estão em tese gold atrás? Estão, mas nesse ponto do jogo o que é mais importante? O nível 6 do suporte tá tipo 200, 300 de gold na frente. Olha como muda um playstyle de um time específico, isso é uma play deles. Ah, Mus, isso é muito roubado. Sim, tem counter, mas é que a galera não via isso, a gente só viu isso quando eles foram campeão. Não é uma play fácil de se ver, não é uma play fácil de criar um counter, é um playstyle diferente. Estamos falando do LoL chinês, o LoL que usa pequenos detalhes para jogar League. Todo mundo entende o que eu quero dizer sobre esses 4 recursos importantes que estão lá e como eles podem influenciar com esse exemplo que eu dei numa partida? Eu vou dar outros de outras situações que não é XP, é Summoning Spell, que não é Summoning Spell, é CD, que não é CD. Gold é o mais fácil de ver, né? Tu aperta Tab, tu vê que a DK inimigo tem um Gumi do Infinito e uma Gale Force. O teu tem uma Gale Force, fudeu, né? Sup Gap e vamos pra próxima, não tem o que fazer. Gold é muito fácil de ver. Oi.
Só uma coisa, tu falou que é chinês, mas é da LCK, não é? Não é Coreia. Ah, tá. Enfim. Tipo. Então, esses cenários de Gold é muito fácil de ver. Por isso que geralmente quando eu faço essa pergunta é o primeiro a falar. A XP, geralmente quem fala é top laner e mid laner. Mas Summer Space CD é uma parada difícil de falar. Mas existe outro, que eu abordei ontem, que ele não é contável no jogo, que é o tempo. Esse não existe o número. Mas você concorda que o tempo é meio que você botando todos esses junto, e se você tem uma somatória desses, você tem tempo? Tipo, eles meio que andam lado a lado. Então vamos começar a entender esses recursos como um time e criar prioridades como um time para pensarmos em uma unidade. Um time forte não é o que tem um craque. É um craque e 4 patetas. É o craque e 4 piozinho. Um time bom, um time que ganha o campeonato, é um time que temos 5 peças onde cada uma faz a sua função. E elas se ajudam, se somam e pensam como um só. Um grande exemplo disso é no Mundial de 2 anos, no Mundial de 1 ano atrás, na verdade, a gente teve o Chove jogando num time com 4 caras, onde 2 vieram do Academy, o cara chegou numa semifinal. Ganhou o campeonato? Não. A gente teve uma FPX em que o mid jogava de Malphite, fazia a função dele, ganhou o campeonato? Ganhou. Isso quer dizer que o Duimbi é melhor que o Chove? Nunca. Mecanicamente, o Duimbi nunca vai ser melhor que o Chove. Só que tem um lance. O Duimbi é o teammate que você quer ter no jogo. O Chove não entra em qualquer time. Então, tirando essas conclusões, precisamos entender como unidade o que cada peça individualmente tem que fazer e como unidade setar prioridades em objetivos. Por exemplo, vamos dizer que do primeiro minuto até o 4, qual é os grandes objetivos que nós podemos alinhar entre nós? O aronguejo. Temos a jungle adversária. Temos visão, deep. E temos dive. Ah, Muzi, tem outras plays que dá pra fazer e tal. Tem. Mas eu acho que essas daqui talvez sejam algumas que a gente mais vê. Umas, elas geram tempo para outras. Umas, elas vão meio que intercalando com outras. Mas nós temos que entender prioridades de certas coisas. Vou lembrarmos do nosso jogo onde eu estava na jungle completando. Vocês lembram que eu falei sobre a primeira catapa do mid? Aos 3h30 dubs. Eu preciso que você tenha que ter pressão. Nem que você veja a catapa saindo da base, você diga Muzi, pise mid. Eu queria o aronguejo? Na época, não. O que eu queria naquele jogo? Vocês lembram que eu calei tanto aquele jogo? Pra ter essa pressão? Eu queria o head do cara. Por que eu queria entrar no head do cara? Porque a gente tinha vantagem, a gente tava na frente. O meu boneco tem um early game forte, o do Dubs tem um early game forte. Então eu quero o que vai me dar mais gold. O aronguejo vai me dar mais gold do que possivelmente uma kill e um head do cara. Era uma comp que me permitia jogar agressivo. Só que do mesmo tempo que ela me permite jogar agressivo, eu podia ter morrido naquele invade e aí fudeu pra nós, não podia não? Podia. Então, tipo assim, é o risco e a recompensa que a tua comp permite. Todos nós vimos naquele jogo em que o dedo pesou muito ali. Mas eu só corri esse risco fazendo a play. Significa que ela estava errada? Não. Eu quis correr o risco, eu confiei no meu dedo, infelizmente ele falhou. Não sei quem aqui acompanha a Fórmula 1, mas existem muitas curvas, muitas ultrapassagens que você faz numa corrida em que o risco é altíssimo. E se um piloto faz elas várias vezes e ele bate o carro, ele perde confiança. E é função da sua equipe trazer essa confiança de novo para ele. Mesma coisa no time. Você acha que se eu treino esse invade 5, 6, 7 vezes e ele dá errado, chega no CBLOL, eu vou fazer o invade? Eu vou ter a mesma confiança para fazer o invade?
Então, por isso que é importante todos estarem na mesma página, para todos nós interpretarmos o invade, vimos onde erramos e falar, não vamos errar de novo. Isso é o mais importante. E por que eu boto os recursos enfileirados aqui pra gente ver? Porque quando eu boto eles enfileirados e vocês veem ele, quando vocês estiverem num cenário em que o mid tem pressão e o top tem pressão, vocês vão lembrar dessa tabela aos 3h30. E vocês vão pensar, o que vamos fazer? Quando o jungle de vocês falar jungle adversária, beleza, nós quer jungle adversária. Ele tá fazendo PF pra... Nosso jungle tá fazendo PF pra cima. Eu tenho pressão mid. O Zoin vai ter pressão top. Chega no jogo, eles realmente têm pressão. E o meu jungle fala, quero invade. O que vocês vão fazer quando vocês pegarem as primeiras pressões? Já vamos pensar nas wards. Já vamos pensar onde vamos dar fog, em qual wave iremos crashar, como vamos nos movimentar, como vamos jogar esses skirmish. Isso vem comigo falando aqui, tempo de jogo. A gente só pega isso treinando, jogando. Não existe regra, cada time joga de um jeito. Existem coisas que são muito específicas, por exemplo, a Pop que flashava aqui nível 2. Essa parada assim acontece, mas só jogando a gente pega isso, a gente vai pegando esses tempos. O que importa é nós termos em mente como cada jogada aqui funciona. Para fazer Aron Gage a gente precisa dessas wards? Não. Então para que correr esse risco? Para jogar Aron Gage já é outra. Para pegar visão já é outra. Para daivar já é outra. Primeiro, precisamos entender quais são as opções. Depois, nós vamos começar a exercitar elas e ver como o time joga com elas. E aí, corrigindo um detalhezinho ali, outra coisinha ali. Preciso que vocês entendam só que vocês concordam que todas essas jogadas, elas dependem da regra do LoL, que eu tinha explicado anteriormente, com esse gráfico de tempo, de gol, de tudo que acontece no LoL. Alguma dificuldade até aqui? Beleza. Então, pô, Muse, a gente tem pressão nas 3 lanes, mas não tem nem Baron nem Drake. O que nós faz? Isso também é recurso no jogo. Não tem nem Baron nem Drake, Muse. O que a gente faz? Pô, não tem Aronga, a jungle de adversário a gente já fez. Pô, Muse, mas Summoner Spell faz tanta diferença assim? Olhem esse vídeo. Isso aqui foi um treino que eu tava tendo com a Serio, um position sobre um jogo de mundial. E olhem no que aconteceu. Deixa eu pegar o vídeo que eu acabei de ver que ele tá 10x SKT jogo 5, tá? O tempo tá de gravação, 26 minutos, tá? Eu vou mostrar isso aqui e eu começo outro. 10x versus SKT, yes. Aos que quanto tempo? Ok. Reparem quando o jogo vai para um alto nível, o quanto pequenas coisas influenciam. Ah, música, tu quer dizer que tu fez o... Tipo, caralho, eles pensaram isso? Sim, eles pensaram isso. O Zeca fala isso. O Zeca é o mito 10x. Pega um arauto. Ó, primeiro, vamos começar a exercitar o que cada comp quer fazer. Eu só vou dar uma pausa, porque eu vou fazer parte 1 e parte 2 desse vídeo, para não ficar muito grande.